Olá, nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui unidos para estudar a Palavra de Deus e dessa vez para começarmos um novo trimestre, uma nova lição, né? Mordomia cristã, motivos do coração, um tema muito importante. E para estudarmos esse tema, mais uma vez está aqui o irmão Alexandre Dantas, a irmã Patrícia Dantas e eu, o irmão Protágoras. Então eu gostaria de convidar vocês, meus irmãos, para mais uma vez orarmos, pedir a direção do nosso Deus. Pai soberano que habita nos céus, em nome de Jesus, rogamos a Tua bênção sobre o que vai ser estudado. Que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa, meu Deus, fazer-nos entender esse assunto tão maravilhoso e tão importante para os nossos dias. Amém, Deus. Queremos entregar cada pessoa que está ouvindo essa lição em Tuas mãos e que o Senhor possa abrir o entendimento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Como foi falado, mais um trimestre começou, né, irmãos? E assim como no trimestre passado nós estudamos sobre a Epístola aos Romanos, né? Entendemos sobre justificação pela fé. Nós vamos estudar mordomia cristã, um assunto que muitos não entendem da maneira correta, há muita confusão sobre esse tema. E aqui nós temos uma introdução breve sobre a lição, aqui na página 10 da lição de aluno, que diz assim, ó: precisamos reconhecer nossa condição pecaminosa antes de enxergar a necessidade de mudança. A transformação só pode ocorrer pela atuação de Cristo em nossa vida. A mordomia é uma expressão dessa mudança. Em sentido amplo, mordomia é a administração de posses tangíveis e intangíveis para a glória de Deus. Então, aqui essa definição que o professor deu, eu achei muito interessante para introduzir mesmo o verdadeiro conceito de mordomia cristã. Porque mordomia cristã não é só em relação a bens tangíveis, dinheiro, coisas que você pode pegar, o tempo, o corpo, mas coisas que são abstratas. Inclusive a mensagem que Deus nos deu, a mensagem adventista, as 3 mensagens angélicas, nós também somos mordomos dessa mensagem. Então tudo Deus vai pedir conta, tudo que Deus nos deu, Ele vai pedir conta. Até uma oportunidade perdida, isso também se refere à mordomia cristã. Então, para entrarmos na primeira lição, gostaria de pedir ao irmão Alexandre. Irmão Alexandre, primeira lição, primeira semana, a influência do materialismo. Então, a influência do materialismo. E o texto áureo da lição diz assim, está em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui fala nesse texto para a gente não se conformar com esse século ou com esse mundo, né? Sim. Mas transformar a nossa mente pela renovação da mente, para que depois a gente experimenta qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse texto nos chama a não ficar conforme esse século, né? Eu gosto desse verso e eu gosto de falar sobre ele. Sim. Essa palavra não se conformar não é aquela questão de conformismo, não, as coisas são assim mesmo, as coisas tendem a acontecer. Esse não se conformar é não tomar essa forma do mundo, não andar conforme o mundo, não pegar a forma que o mundo tem. Sim. Então isso aqui também é um fruto da justiça comunicada. Você vê claramente que o verso áureo é o mesmo de alguma lição aqui sobre Romanos. Sim. Foi a antepenúltima, a última lição. Então nós não conformamos com esse mundo. Então essa é uma conclusão da justificação pela fé, em um ponto específico que é a mordomia cristã. Então pense que são assuntos separados. A verdade é uma só. Então quando fala de justificação pela fé e mordomia cristã, está vinculado. Sim, é fé e obra juntas, né? Exatamente, é a parte comunicada, né? Que a gente fala, justiça comunicada. Agora é interessante que no segundo parágrafo fala que não há nada de errado em ser rico, nem mesmo em trabalhar com empenho para prosperar, a fim de prover sustento e conforto para a família. Mas quando o dinheiro ou sua busca passam a abranger todas as coisas, caímos na armadilha do diabo e nos conformamos com esse século. Então, um grande problema do cristão hoje, do cristianismo hoje, é saber em que ponto é que eu estou ultrapassando, em que ponto, porque não é errado eu trabalhar, fazer uma faculdade, planejar, não é? Mas ao mesmo tempo, em que parte que eu estou falhando?
em que parte que eu transformei um adorador de Mamon. Esse é exatamente o ponto que é bem tênue, que nós devemos buscar em Deus exatamente o entendimento desse ponto, né? Por isso que um copo vazio é mais fácil de equilibrar do que um copo cheio, né? Sim. Um copo cheio é mais difícil de equilibrar. Exatamente. Salomão ficou sabendo muito bem disso, né? Salomão é muito rico, né? Deus deu muitas bênçãos para ele, foi difícil equilibrar esse copo, tanto é que ele tombou, né? Sim. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eu entendo que tudo que nós temos vem de Deus. Por Certo. isso que nós somos mordomos, né? Exatamente. E é legal porque quando eu quero alcançar riquezas ou quando eu escolho uma profissão, para que eu quero ser rico? O motivo, né? Qual é o motivo? Motivação. Para que eu quero estudar? Exatamente. Eu quero ser rico para ser um bom administrador das coisas de Deus, abreviar a volta de Jesus? Ter um conforto? Sim. Se eu tenho a capacidade de poder ter uma vida boa, uma vida razoável, conforme aquilo que eu ganho, amém. Sim. Né? Mas para que eu vou estudar? Para que eu vou ter um título acadêmico? É para me honrar? É para eu crescer? É para mim ou para eu ser uma bênção para os outros? Por isso que na introdução você leu lá, que até o professor da lição aqui, o autor da lição, ele fala em sentido amplo, mordomia e administração das posses tangíveis e intangíveis para a glória de Deus. Então tudo que a gente vai fazer é para a glória de Deus, tudo. Sim, seja talentos, seja qualquer Bens coisa, materiais. bens materiais. Então, é interessante que realmente, então, nós vamos ter que entender, buscar. Agora, é interessante que o subtítulo da lição do trimestre é Motivos do Coração. Motivos do Então, coração. você falou exatamente qual o motivo que eu estou fazendo esse curso. Sim. Qual o verdadeiro motivo? Será que é porque eu vou ter dinheiro fácil? Será que é porque eu vou enriquecer, vou ter um emprego mais fácil? Não é? Às vezes a pessoa não gosta daquela área. Eu odeio essa área, mas dá muito dinheiro. Então eu vou. Então nós vamos entrar entrar profundamente nesses textos, nesses temas, né? E para tentar entender, né, o significado pleno desses assuntos aqui. Sim. Tem um texto no Caminho a Cristo que está na lição, no comentário da lição da Escola Sabatina, que eu recomendo muito aos irmãos comprar o comentário bíblico, o comentário da lição da Escola Sabatina de Ellen White. Diz assim, ó, Caminho a Cristo: a luta contra o próprio eu é a maior batalha já ferida. A luta contra o próprio eu. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo, a palavra tudo é importante aqui, a vontade de Deus requer luta, mas a pessoa tem que se submeter a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Caminho a Cristo, página 43. Então a maior batalha já ferida pelo homem é renunciar ao eu. Então o meu eu quer riqueza, o meu eu quer um carro novo, o meu eu quer ter casas, o meu eu quer ter conforto. Isso é a maior batalha ferida pelo homem. Porque a renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Exatamente. Então a gente requer muita luta, né? Em contrapartida a essa luta, existe também o caso de nós nos envolvermos com a situação. Exatamente. Né? E aqui fala assim, na Meditações Matinais, Filhos e Filhas de Deus, que diz: caso a mente se demore de contínuo nas coisas temporais, elas se tornam todo absorventes, afetando o caráter, de modo que a glória de Deus se perde de vista e é esquecida. As oportunidades que lhe estão ao alcance para que se torne familiar com o que é celestial são passadas por alto. E aí então perece a vida espiritual. Sim. É interessante que quando o nosso mestre, no livro de Mateus, capítulo 13, conta a história a parábola do semeador, ali é dito que uma parte das sementes cai entre os espinhos. Sim. E que simboliza exatamente as riquezas cuidados da vida. e os cuidados. É interessante de notar que o mestre ele fez questão de pontuar de colocar esse ponto, né? Então ele falou de perseguição, que é quando cai da terra seca, então ela não tem raiz, então quando vem perseguição por amor da verdade. Então ali você vê que na parábola do semeador existe 3 pontos, porque são 4 tipos de grupo de sementes, mas 3 pontos que pode afastar a pessoa da verdade. Primeiro grupo é a pessoa não entendeu, o inimigo vem e pega. Isso acontece com as pessoas que estão com o coração endurecido pela verdade. Um outro grupo é o que cai no solo pedregoso,
se refere à perseguição. A pessoa, a verdade não criou raiz no coração, então a pessoa, o diabo vai mandar perseguição para ela. E um outro grupo exatamente caiu entre os espinhos, é um terceiro grupo dos problemáticos, exatamente o amor e os ganhos mundanos. Então ela vê a verdade, ela gosta, olha que coisa maravilhosa, olha que verdade, olha que coisa, a palavra de Deus, mas a fascinação dos ganhos ainda é muito grande e aí acaba sufocando a verdade. Sim. Então isso é algo que o cristão tem que prestar muito bem atenção. Aí domingo diz aqui o título, subtítulo, o Deus desse mundo. Lê para nós, Patrícia, 1 João 2, versos 16 e o 17. E diz assim: porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que importa nesse texto para nós? O que importa para trazer para nós sobre mordomia? O que importa? Fazer a vontade de Deus. Sim. Porque ela permanece para sempre. E porque ali falou que o mundo passa, né? Exatamente. O mundo passa. Exatamente. Então a gente faz tudo para a glória de Deus. Inclusive em Colossenses 3:23 fala aí: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então até as coisas que nós fazemos, por exemplo, ao meu patrão, ao meu vizinho, quando alguém me contrata para me fazer algum serviço, eu tenho que fazer de todo o coração como ao Senhor. Isso é requerido de cada um de nós. Sim. Agora, Satanás, irmão, sempre tem uma contrafação para tudo que Deus cria. Vocês já pararam para ver que Satanás tem uma contrafação para tudo? Então, por exemplo, Deus criou um casamento. Não criou um casamento lá no Jardim do Éden, no plano original? Então o diabo não criou uma contrafação? O diabo criou uma contrafação. Hoje até você vê diversos tipos de famílias que Deus não instituiu, é uma contrafação. Sim. Agora, Deus lá no Éden criou um dia de descanso. O diabo não criou uma contrafação? Sim. Deus no Éden criou uma alimentação. O diabo não criou uma contrafação? Deus criou até um modelo de lá onde deveríamos morar, no campo, né? Ali no Éden. Ali mostra que era um lar em meio à natureza. O diabo não criou uma contrafação? Cortiço, apinhado. Sim, então o diabo... Você prestou atenção que o diabo não é que ele quer destruir, mas a maneira de destruir dele é criando uma contrafação. Então, se tem mordomia cristã, será que o diabo não tem a contrafação da mordomia cristã? Sim. Com certeza tem. Você vê que a teologia da prosperidade, vamos falar bem mais para frente também, não vamos aprofundar muito, porque a teologia da prosperidade não é para a glória de Deus, é para a glória do homem. O eu cresce. Se Deus é rico, Deus é seu pai, você é um príncipe. Você sendo um príncipe, você também vai ser rico. Deus não é dono de tudo, dono da prata do ouro. Então, para a glória do eu, o eu cresce, né? Só que nós vimos na lição aqui na introdução, tudo que a gente vai fazer é para a glória de Deus, nós somos mordomos de Deus, né? Sim, e é interessante notar que o cristianismo ele teve bastante ataque ao longo da história. São 2000 anos de história e 2000 anos de ataque, meus irmãos. Mas é interessante notar que ataques em relação à mordomia cristã, a teologia da prosperidade mesmo, é algo novo, é algo recente, é do século XX para cá. Então Satanás, você vê que depois de ter degradado tudo, muita coisa as igrejas nominais não tinha degradado ainda, mas agora entrou em degradação, que é exatamente nesse ponto. Então, da década de 50 para cá, nós estamos vendo esses fenômenos nas igrejas. Então, o que aconteceu? Surgiu a igreja neopentecostais, que o que diferencia das igrejas neopentecostais da pentecostal comum, que surgiu no século XX, é exatamente a teologia da prosperidade. E aí envolve a teologia da prosperidade, a questão de curas, tudo. Agora, é interessante de notar que as igrejas que não apoiam a teologia da prosperidade, elas começaram a responder apoiando também. Começou a haver um movimento nas igrejas tradicionais, metodista, presbiteriana, no sentido de aprovar essa teologia, porque acabou ficando algo popular. Ficou popular a teologia da prosperidade. Então, você vê que até nós estamos, de certa forma, nosso acampamento está em risco dessa teologia também, nosso meio disfarçado, estamos em risco. Deus nós possamos, exatamente, Deus tem misericórdia e nós possamos estar atentos a isso. Patrícia, lê para nós Lucas 14, 26 a 33. Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida,
ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar com 10.000, se é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, interessante. Então, de acordo com Jesus, o que é suma importância para o cristão? Suma importância, o que é? O que é suprema importância? Que o cristão deve renunciar tudo. Ali você viu, ó, quem ama pai, mãe, ou qualquer pessoa mais que mim não é digno de mim. Então você vê que nós devemos renunciar até pessoas, aquele que a gente ama, por amor a Cristo. Então é tudo. Em primeiro lugar, Deus. Sim. E aqui foi o que, mas isso está perfeitamente em harmonia com o fazer a vontade de Deus, que a gente leu em 1 João 2, do 16 ao 17. Então, se para fazer a vontade de Deus há necessidade de nós perdermos alguma coisa, quando nós olhamos para trás, vemos que os grandes homens, heróis, eles foram capazes de entregar a vida deles por isso, né? Então não tem desculpa. Se eles foram, nós também somos capazes. Sim. Agora, é muito interessante também notar que tem um textinho aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, no página 142, que a profeta do Senhor, a nossa profeta, ela vai dizer assim, ó: vi que Satanás observa o temperamento peculiar, egoísta, cobiçoso de alguns que professam a verdade. Cada pessoa tem seu ponto fraco. Cada pessoa vai ter um ponto fraco. Então, o prato que ela gosta de comer não é o mesmo prato que eu gosto de comer. Então, Satanás vai tentar ela com o prato que ela gosta e com o prato que eu gosto vai tentar com um prato diferente. Então, olha só. Então, Satanás ele observa e tentá-los pondo-os no caminho da prosperidade, oferecendo-lhes a riqueza deste mundo. Ele sabe que, se não vencerem seu temperamento natural, né, essas pessoas que têm essa cobiça, onde tropeçar e cair pelo amor de Mamon, pela adoração de seu ídolo. O objetivo de Satanás é muitas vezes conseguido. O forte amor do mundo vence, absolve o amor da verdade. Lembra que eu falei dos espinhos da parábola de Mateus 13? Os reinos do mundo são-lhe oferecidos e eles se apoderam ansiosamente de seus tesouros e pensam que estão sendo maravilhosamente prosperados. Oh, Deus está me abençoando. Satanás triunfa porque seu plano teve êxito, abandonando o amor a Deus pelo amor do mundo. Então é interessante ver aqui, ó, os reinos do mundo eles são oferecidos. Essa expressão que a profeta usa, os reinos do mundo são oferecidos, é a mesma expressão que Satanás usou em Jesus. Então, se Satanás usou aquilo com Jesus, será que ele não usa com as pessoas? Dá-te tudo. Satanás às vezes ele não fala para a gente vai dar tudo. Ele oferece muito menos do que ele ofereceu para Jesus. Ele oferece, ó, você vai ter um emprego muito bom se você abrir mão. Uma horinha na sexta a mais, você vai pegar no sábado. E só uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês só. Ó, a gente precisa de você na nossa empresa uma vez por mês, só uma hora no sábado. E o resto você vai ganhar muito. Sim, sim. Então Satanás ele começa assim. Se nós abrirmos mão ali, se nós abrirmos aquela concessão, a gente ficamos fracos para Satanás. E aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Quem é fiel no pouco, é infiel no muito, né? Nessa questão que a gente está falando. Se eu sou infiel em uma hora com Deus, Deus não vai me dar mais, porque eu vou ser infiel no muito. Sim, não tem como. Se no pouquinho. Então é interessante de ver que a cobiça que é algo muito forte, porque você vê que Satanás, ali foi uma tentação. A situação do ser humano é algo tão triste, porque assim, se Satanás ofereceu aquilo, é porque aquilo de alguma maneira ia oferecer alguma tentação ao Salvador. Você já para pensar? Por que Satanás ofereceu aquilo?
Porque de alguma maneira aquilo ia ser uma tentação. Porque ele não ia... Satanás, ele ali são Ele três... calculou que era algo que poderia haver queda. Porque ele sabe que o ser humano, a nossa natureza pende a isso, os brilhos da riqueza, né? Sim. Então Jesus, como estava como humano, ele falou, Humanidade. então Jesus também vai ter essa tentação. É Ele claro. calculou. Eu tenho por mim, eu estava pensando sobre essa tentação de Jesus, eu tenho por mim, Satanás deve ter falado, vai ser muito mais fácil para levar a verdade desse jeito. Você vai ser imperador, eu vou colocar você como imperador do Império Romano. Em vez de você sofrer, muito mais fácil, meu rapaz, você vai se tornar ali, a verdade vai muito mais rápido. É só você prostrar e Não é esse adorar. argumento que ele usa conosco? Irmão, já usaram comigo no trabalho uma vez. Você vai ganhar mais e mais folheto, você vai comprar mais livro para dar mensagem. Então pensa, quanto mais você ganhar, mais rico você for, você vai ter mais oportunidade de levar mensagem. O seu dízimo vai ser maior, Exatamente. suas ofertas. É verdade. Então é o argumento que ele usa. Então quando eu vou ficando mais cheio da grana, eu vou até que Satanás me cegou e eu tô na teia, não tem como eu mais voltar. Exatamente. Só um milagre de Deus, né? Então Exatamente. ele usa esse argumento bom para pegar nós no fim com o mal. Exatamente, foi o que ele fez com Saul, né? Não, mas as ovelhas, não, eu fiz a vontade de Deus. Ficar para Deus, é para Deus. É para Deus. Então você vê que Deus está mais interessado na obediência. Em relação à conversão do mundo inteiro, porque ele está falando, não, vai pregar o evangelho. Ela só é eficaz se a pessoa que está pregando, ela está vivendo. Sim. Então Satanás ele triunfa se você pode ter um canal para evangelizar o mundo inteiro. Só que você não vive aquela mensagem não vai com poder. Lembra que eu já li aqui que a mensagem deve ser acompanhada do poder? Sim. Então é exatamente a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, é isso aí. Tem um texto aqui na própria lição, último parágrafo aqui, penúltimo, né? Antes do rodapé. Quando Cristo veio à Terra, a humanidade parecia estar rapidamente atingida no seu ponto mais degradante. Os próprios fundamentos da sociedade estavam minados. A vida havia se tornado falsa e artificial. Pelo mundo todo o sistema de religião estava perdendo seu poder sobre a mente. Desgostosos com as fábulas e falsidades, e procurando abafar o pensamento, os homens moviam à incredulidade e ao materialismo, deixando de contar com a eternidade. Viviam para o presente. Sim. Olha, Triste, então, hein? Educação, página 74 e 75. Então você vê na época de Jesus, todo mundo, a maioria estava voltado para quê? Para as coisas materialistas. Seus próprios desse mundo. interesses. E não está parecendo com a segunda vinda de Cristo? Exatamente, nós estamos vivendo. Porque eu fico pensando, de maneira prática, será que a gente seria capaz de atender o chamado do mestre, o mesmo que ele fez ao jovem rico? Lembra que ele falou? Vai, vende tudo, dê aos pobres E me segue. e me segue. Será que a gente seria capaz de fazer isso? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu seria capaz de eu fazer isso? E é interessante de notar que Deus é tão maravilhoso, que a providência divina, o milagre de Deus é tão bom, porque ali, essa história, logo após, Jesus estava andando em direção a um lugar, Jerusalém. E aconteceu tudo isso, os discípulos ficaram maravilhados. E logo após essa história aconteceu outra história, a história de Zaqueu. E foi a mesma coisa. Você vê que Zaqueu ele fala, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E ali não fala que Jesus pediu para ele. E aí eu acredito que ele deve ter falado isso, metade, por quê? Porque a outra metade da riqueza dele, ele ia ter que restituir 4 vezes mais quem ele roubou. Então, se ele dá metade dos bens ao pobre e outro ele restitui 4 vezes mais, ele ia ficar sem nada. Sim. Então você vê que claramente Deus foi uma providência tão maravilhosa ali dos eventos, porque foi uma em sucessão da outra. Isso mostrou que era possível. A história de Zaqueu mostrou que era possível o jovem rico ter falado ali. Ou seja, Zaqueu condenou o jovem rico. Sim. E após acontecer aquilo, o que Jesus falou? Hoje houve Salvação nesta casa. Então, você vê que a salvação... Será que se ele não tivesse falado aquilo, será que Jesus teria falado isso? Hoje houve salvação nessa casa. Você vê que muitas das coisas... Ele se converteu, né? Há necessidade, a prática, a obra, a justiça comunicada, há necessidade de ser manifestada na prática. Ele diz que as obras glorificam a Deus, os outros vêm e nós glorificamos a Deus. E as outras pessoas olharam, viu Zaqueu falando isso, fazendo isso, falou, louvado seja Deus, esse homem se converteu mesmo. Ó. Exatamente. Então as obras testificam que a fé é viva, né? Agora, segunda-feira, enchendo celeiros. Patrícia, Lucas 12, 15 a 21. Lucas 12, 15 a 21 na King James. E ele disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça,
porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Porque não tenho onde colocar os meus frutos. E ele disse: eu farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores. E ali eu colocarei todos os meus frutos dos meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhes disse: tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem será estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Qual a mensagem desse texto para nós? Isso ali fala que a gente tem que ter muito cuidado com a questão da cobiça. E essa mesma pergunta que você fez, irmão Alexandre, como esse princípio se aplica a alguém que não seja necessariamente rico? Porque às vezes a gente fala assim: ah não, mas eu sou pobre, só tenho um terreno 10 por 25, eu não tenho mais nada, né? Só tenho um fusquinha. Mas isso se aplica a tudo que você pode se apegar, né? O desejo de acumular, como o homem fez um celeiro e acumulou coisas, né? Sim. O acúmulo. A cobiça, ela não se resume apenas ao querer alguma coisa que alguém tem, né? Que isso também a gente pode entender como inveja. Exatamente. Né? E às vezes a gente pensa que a gente não está transgredindo o mandamento de Deus. Sim. Quando na verdade a gente está sendo cobiçoso. Nossa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E às vezes coisas simples, gente. Sim. Sim. Às vezes no contexto do pobre, às vezes são. O pobre, ele tem uma tendência muito grande de ser cobiçoso também. Sim, isso aí depende. Muitas das vezes vai depender, no caso de ser rico ou não. Do tipo de cobiça. Exatamente. Então é interessante de ver que a pessoa, ela pode ficar apegada a tal ponto, tem pessoas que ficam apegadas a tal ponto que aquilo é o Deus dela. Você vê claramente ela se apegou àquilo, né? Então, e quando nós olhamos para o quadro histórico, né, tem um livro aqui, ó, que fala dos primeiros cristãos, é um livro muito bom. Ele fala dos primeiros cristãos. Nós sabemos que muita coisa que os pais da igreja falaram, então, de certa forma, são coisas que têm influência pagã já. Mas você vê que, como eu disse para você, que em relação a se apegar ao dinheiro, o cristianismo foi atacado muito posterior. Então, você vê claramente, ele deixou bem claro aqui que os cristãos primitivos não eram apegados ao dinheiro. Você vê que havia entre os apóstolos a comunhão de bens. Eles dividiam as suas riquezas, né? E em relação ao progresso da mensagem, né? O principal foco era o progresso da mensagem. Então muitos se empobreciam para que houvesse uma progressão da mensagem. É interessante que na própria lição que está falando como que o pobre pode cair nisso, dessa cobiça, como vocês falaram, acumular as coisas, ó. Quer sejamos ricos, quer pobres, o desejo de possuir as coisas pode desviar a mente do que realmente importa. Sim. E fazer com que nos concentremos, em vez disso, no que é apenas temporal, fugaz e o que resultará em morte eterna. Provavelmente, jamais nos curvaremos diante de uma estátua de ouro, nós cristãos, né? Ou de prata, nem adoraremos, jamais. No entanto, ainda podemos estar em perigo de adorar o ouro e a prata em outras formas. Exato. Essa realidade é aplicável em muitas partes do mundo, onde a vida é dedicada quase que exclusivamente à aquisição de bens. O capitalismo faz isso, né? Com nossos corações. Em uma escala global, os varejistas tornaram a venda de seus produtos uma forma de arte. Toda a sua estratégia de marketing é desenvolvida para nos pensar que não podemos ser felizes nem satisfeitos até que tenhamos o que eles estão vendendo. Uma empresa muito bem sucedida criou um produto, fez-nos pensar que precisamos dele e depois vendeu para nós. E a verdade é que funcionou. Mesmo os cristãos cuja esperança não está no mundo, não estão salvos desse engano. E aqui ele falou do marketing. O marketing é bem interessante, porque é uma forma de arte, né? Eles vendem aquilo que a gente não precisa. Um dos que a gente pode pegar um exemplo é o Natal, que houve aqui esses dias passou, né? O Natal, eles fazem aquele Papai Noel, inclusive Papai Noel de vermelho, porque a Coca-Cola que fez ele ficar em vermelho, né? Porque a Coca-Cola é uma empresa monstruosa, né? Abrange o mundo inteiro internacional. Inclusive, sobre o marketing, é uma das mais poderosas, né? Sim. Ela faz você beber um líquido preto que no início era remédio. Sim. Depois
alguns houve uma fama aí que o açúcar fazia mal. Sim. O que a Coca-Cola fez para pegar? Ah, faz mal? Então nós vamos fazer o de zero. Sim. Depois começaram a falar mal, porque a Zero tinha um produto que causa câncer, né? Que é o aspartame. O que ele fez? Uma Coca-Cola verde, que é com estévia. Então, olha o marketing. Então ele quer pegar todos, né? Sim. Tanto, pega até os naturalistas, né? Sim. É de estévia? Então é bom. Então o marketing fazer que a gente compre o que a gente não precisa, nem que a gente quer, mas a gente compra. Para mostrar para as pessoas que a gente nem gosta. Isso. É interessante que a Coca-Cola ela está, né, na mesa de quase todas as pessoas, né, nessa época e em muitos momentos da vida, né? É o marketing, né? É interessante que a cobiça, a gente precisa estar com muita ligação com Deus para não termos um coração cobiçoso, como eu havia dito, né? Às vezes a gente tá caindo na cobiça e não percebe. Sim. Uma pessoa que é exemplo disso na Bíblia, que a gente pode perceber, foi Judas. Judas, ele tinha um coração muito cobiçoso. E eu quero ler um trecho aqui sobre ele, que está em Conselho sobre Mordomia, que é a administração eficaz, né? E diz: a Judas foi-lhe dada toda a oportunidade de receber Cristo como seu Salvador pessoal, mas recusou essa dádiva. Não quis entregar seus caminhos e vontade a Cristo. Não pôs em prática o que lhe contrariava as inclinações. Ele não ia contra o seu próprio eu, né? Portanto, seu forte espírito de avareza não foi corrigido, ainda que continuasse como discípulo nas formas exteriores, embora tivesse na própria presença de Cristo, apropriava-se dos meios que pertenciam ao tesouro do Senhor. Misericórdia. Isso é muito triste, né? Então ele estava na própria presença de Cristo, mas estava disfarçado, não venceu. Ele estava longe de Cristo. Ou seja, não importa eu estar na igreja, é claro, importa, isso é bom estar na igreja, mas isso não significa que eu estou fora do mundanismo. Sim. Porque aqui Judas passou 3 anos e meio, 24 horas, 3 anos e meio com Jesus. 24, ele dormia, acordava, comia, bebia com Jesus e não venceu. Por que ele não venceu? Porque é um ato, nós temos o livre-arbítrio que nós temos que escolher. Sim. Entregar o nosso eu a Cristo. É um ato de escolha, né? Sim. Então, em Deuteronômio, no capítulo 8, e os versos 10 a 14, nos diz algo importante e vamos ler. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Cuidado, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, para que, quando tiveres comido e estiveres saciado e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo o que tiveres se multiplicar, então se exaltar teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que ele tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então esse texto que você leu está batendo com Lucas, que você leu anteriormente, né? Então qual o perigo, com esses 2 textos que a gente leu, principalmente esse último que a Patrícia leu, qual o perigo de nós, de igreja, nós, nesse contexto hoje, cair nesse laço? Qual? Então, irmão Alexandre, eu gostaria de responder essa sua pergunta contando um pouco da história do protestantismo, né? No século XVI, quando surgiu a Reforma, falamos bastante disso, né? Eles eram pessoas, os diversos ramos dos protestantes, muito dedicados ao serviço. Os puritanos, você pode pegar outros grupos protestantes, eram pessoas que eram muito dedicadas ao trabalho honesto, né? E aquela coisa de você acordar cedo, louvar a Deus e ir trabalhar. Então eles eram muito mais aplicados, porque Lutero ele trouxe a ideia diferente de que a santidade para os católicos muitas vezes era a ideia dos monges, que ficavam separados da sociedade. Então você quer ser santo? Então você tem que se separar da sociedade. Só aquela pessoa que está lá separada que é santo. Enquanto que Lutero trouxe aquela ideia de santidade no seu dia a dia, na sua obra. Então ele quebrou com esse paradigma e isso fez com que os protestantes, historicamente falando, se dedicassem à santidade, mas a trabalhar, ao trabalho e à família. E isso é interessante, eles não eram pegados ao dinheiro. Porém, isso a longo prazo, essa dedicação a longo prazo, fez com que os protestantes prosperassem.
Então você falou aí da questão do perigo. Então o que aconteceu? Depois de um certo tempo, a prosperidade vindo, porque não tem como, se você tem esse método de trabalho, vai vir a prosperidade. Às vezes não é na geração dos pais, mas nos filhos, nos netos. É uma geração que era dedicada ao trabalho e ao estudo. Olha só, duas coisas, ao trabalho e ao estudo. Então, os filhos, eles estudavam com o objetivo de agradar a Deus. Então, eles aprendiam a ler. Então, eles estavam à frente das sociedades católicas. Porque quem que tinha que ler na sociedade católica? O padre. É. Quem vai ser do clero? Os clérigos que tem que saber ler. Então, os protestantes não. Todos têm que saber ler, todos têm que trabalhar. Sim. Então, eles aprendiam a leitura e o trabalho dedicado. Isso fez com que ao longo das gerações, segunda, terceira, quarta geração de protestantes, a prosperidade foi inevitável. Isso é inevitável. E aí vem a questão do perigo. Depois de uma certa geração, eles pararam de olhar os princípios protestantes, principalmente a nação americana, e passaram para olhar a questão do ganho. O que levantou a nação americana foi exatamente esses princípios que eles tinham protestantes. A teologia da prosperidade vem dos Estados Unidos, né? Exatamente, mas vem da fase que eles já estavam degenerados, né? Vem da fase em que eles já tinham parado de olhar. Então tem um perigo muito grande isso daí, muito grande. Pegando um gancho na sua fala, irmão Protágoras, há um relato nos testemunhos de uma irmã que Ellen White escreveu, né, para ela uma carta, descrevendo para ela que no início da vida dela, ela passava necessidade junto com os filhos, e ali assim, ela era tão forte na fé, confiava em Deus, depositava totalmente sua confiança em Deus, e aí então ela começou a melhorar de vida, começou a adquirir mais, posses, mais possibilidades de vida, e aí ela começou a pouco a se afastar de Deus. Então assim, as riquezas, elas são um dom, elas são uma bênção de Deus, não é pecado ser rico, mas é um perigo. As riquezas, ela constitui um perigo para nós em muitos aspectos. É o copo cheio, é o perigo do equilíbrio nesse copo cheio. Né? Então você vê que, às vezes eu fico pensando, meus irmãos, muitas das vezes uma maldição que Deus dá, muitas das vezes vem para o bem. Vocês já pararam para pensar? Sabe o que eu estava meditando? Quando nós lemos Patriarcas e Profetas, ali quando fala de Sodoma e Gomorra, fala que o motivo que eles entraram em decadência exatamente porque ali aquela região era próspera. Naquela época as riquezas eram uma plantação, era animais, plantação, não era que nem nós temos hoje. Então, enquanto ao redor daquele povo ali era deserto, a terra era deserta, a terra era árida, aquele povo tinha riqueza que os outros não tinham. Isso fez com que o coração deles endurecesse mais rápido, e no livro de Ezequiel fala que foi fartura de pão, né, que endureceu o coração deles. Então isso fez com que aquele povo endurecesse o coração mais rápido e o pecado se alastrasse mais rápido, e ao mesmo tempo você vê a destruição vindo mais rápido. Agora, por que eu falei que às vezes a maldição de Deus, muitas vezes ela vem para o bem? Quando você pega ali a história bíblica, a maior parte ali é narrada no meio do deserto. O povo vivia no meio do sofrimento. Das dificuldades. A dificuldade é muito grande. Você sabia que o deserto demora para chover? Quando você vai no Nordeste mesmo, na Caatinga, você vê que tem época que você olha para a terra, né, e muitos se perguntam, meu Deus, por que tanto sofrimento, meu Deus? Por que tanta maldição? Mas às vezes essa maldição ela veio para a bênção, porque se aquela região toda da Palestina fosse próspera, toda aquela região teria virado em uma Sodoma e Gomorra muito mais rápido. Então você vê que Deus amoroso nós servimos. Ele tira os bens, ele tirou exatamente para que o ser humano pudesse olhar para o céu e clamar por Deus. E sabe o fim desde o princípio, né? E sabe o que é melhor para nós. Vamos lá para a terça-feira agora? Sim, vamos lá. A fascinação do materialismo. Então traz uma fascinação esse materialismo, né? Continuando aquele que a gente estava comentando. Patrícia vai ler Mateus 6, 22 a 24. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como grande será essa escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o que os olhos representam de acordo com o pensamento e ação do cristão? O que os olhos representam? São a lâmpada do corpo.
Exatamente. Se os nossos olhos forem bons, forem né, bons, honestos, nosso corpo terá luz. E o texto que você leu falou que a gente tem que renunciar a quem? A mamon. Sim. O que é mamon? No nosso coração, no trono do nosso viver, como diz aquela música, né? Tão inspirada, que fala que no trono do viver Só pode haver um. só pode haver um, não existe lugar para dois, né? Sim. O que seria esse mamon, Protágoras? Então, é as riquezas, né? Então, e quando fala das riquezas, de novo, às vezes pode ser, eu estou dedicando todo o meu tempo, tem famílias que tanto o pai quanto a mãe dedicam ao serviço e o filho é educado por um terceiro, ele terceiriza a educação do filho. Que tesouro que é, irmã Patrícia, um filho. Deus não vai pedir conta do filho e às vezes ele terceiriza a educação do filho, porque o pai e a mãe têm que estar trabalhando o dia inteiro. Quantas vezes as mães elas perdem momentos tão preciosos de que ela vai levar para o resto da vida. Sim. São momentos de ligação em que eles estão dando os primeiros passinhos, estão manifestando os seus carinhos, Primeira palavra, a né? primeira palavra, e muitas vezes elas não conseguem ver, porque Sim. elas estão nos seus afazeres, naquela correria, naquela gana, né, de conseguir ganhos. Então, imagine só, eu fico imaginando aquelas histórias de pessoas que esqueceu o filho no carro e calou, o sol matou. Eu fico imaginando que a corrida pelo ganho tá tão grande que as pessoas estão cegas. É verdade. Né? E isso cega. Agora, quando fala aqui do amor, o irmão Alexandre fez a pergunta, né, em relação ao que é amor a mamon. Então não é só eu sou rico, tá vendo? Eu sou milionário, ou então eu fico o dia inteiro só atrás do dinheiro. Às vezes uma atitude simples como essa mostra a servidão a mamon. Eu estou deixando maridos que destroem casamentos por causa do serviço, porque o patrão quer que ele esteja ali tal hora, e a esposa às vezes... quantos casamentos não foram destruídos porque o esposo quer se dedicar bastante à vida profissional, ela está dedicando, servindo a mamon. Porque o texto diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ali não está falando amor a muito dinheiro, é o amor a dinheiro. Eu, pobre, posso ter amor a um salário mínimo. Sim. Se eu tiver esse amor, e a gente viu o marketing, o que o marketing traz? Você precisa comprar. Um exemplo que às vezes pega quase a maioria de nós. Nós estamos com uma televisão de tubo em casa, e aí sai a televisão de plasma. A televisão tá boa, joga fora essa televisão e compra de plasma. Aí o que o marketing faz? Não, agora você precisa de um smartphone, Smart TV, né? Smart TV, joga a televisão de plasma fora, fica com a Smart TV. Agora vem uma 4K. Sim. Ai, não precisa com 4K. Ah, então vamos fazer hora extra. E a criança vai ficar com o quê? Deixa a criança com a mãe, deixa a criança na creche. Então vou fazer hora extra para comprar. É terrível, irmãos. Então eu só estou dando um exemplo que pega a maioria, infelizmente. A maioria tem televisão em casa. Nós podemos colocar panos quentes, né? A maioria tem. E essa fascinação de querer essa tecnologia maior. Um exemplo também é o celular. Sim. Eu estou com o celular, estou ouvindo, tá falando e tal, mas saiu um novo. 8 não sei o que, 9 não sei o que. Ai, o meu tá bem. Bom, não, deixa pra lá, vou comprar outro. Então esse marketing traz, e esse amor do materialismo vem também. Eu preciso. E pega os pobres. Então é interessante de ver também que esse amor à riqueza, eu já observei, na nossa experiência de vida, pessoas que chegam a ter 3 empregos, trabalha no período matinal, da tarde e à noite. Só chega em casa meia-noite e acorda cedo. Isso, não, dorme o mínimo. E no final de semana ainda faz bico ainda no final de semana. E aí quando você vai conversar com a pessoa, e às vezes só em um dos empregos a pessoa ganha 5 mil, 6 mil reais. Que dá para manter já o lar. Já dá para manter o lar. E você pergunta pra pessoa, mas por que você faz isso? Ela, não, porque senão eu não consigo manter. Então você vê que tem alguma coisa de errada. Eu ouvi uma notícia de uma pessoa que estava sequestrando pessoas. Depois descobriram que essa pessoa era uma juíza. E aí ela ganhava, o salário dela era 10 mil reais por mês. E aí falaram, mas por que você está sequestrando? É porque eu não estou conseguindo manter meu padrão de vida. Uma pessoa ganha 10 mil reais por mês. Isso não parece ser algo revoltante? Mas, por quê? Exatamente essa questão. A pessoa amou o dinheiro. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Tem pessoas que é assim. Sim. Então, o ser humano é assim. Então ela ganha 2 mil, ela gasta tudo. E às vezes faz até empréstimo no banco. Até passa, faz empréstimo no banco. Se ela ganhar 4, gasta os 4. Se ela ganhar 8, gasta os 8.
Tem um texto aqui, ó, no Lugares Celestiais, a Patrícia pode ler, da Meditação Matinal, página 318. Lê esse texto para nós, Patrícia. Muitos que professam crer na palavra de Deus parecem não compreender a enganosa atuação do inimigo. Não reconhecem que está próximo o fim do tempo. Porém, Satanás o sabe, e enquanto o homem dorme, ele atua. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida estão controlando homens e mulheres. Satanás está em atuação mesmo entre os filhos de Deus, a fim de causar desunião. O egoísmo, a corrupção e o mal de toda sorte estão se apoderando firmemente dos corações. Muitos negligenciam a preciosa palavra de Deus. Uma novela ou livro de contos monopoliza a atenção e fascina a mente. Aquilo que excita a imaginação é devorado rapidamente, ao passo que é posta de lado a palavra de Deus. O inimigo, o mundo, é o inimigo número 1 da religião, pois forças satânicas estão em contínua atuação através do mundo, e é o objetivo de Satanás levar a igreja e o mundo em tão íntima comunhão que seus alvos, seu espírito, seus princípios se harmonizem e que se torne impossível distinguir entre aquele que professa servir a Deus e aquele que não o serve. O inimigo atua continuamente para colocar em prioridade o mundo. Misericórdia. Esse texto no Lugares Celestiais, página 318. Olha o que diz para nós, irmãos. Diz para nós que aquilo que excita a imaginação é devorado rapidamente, ao passo que é posto de lado a palavra de Deus. Aí diz que a pessoa, lembra que a Patrícia leu, os olhos são do mal, todo o corpo é tenebroso. Diz que a fascinação do quê? Por novelas, por conto. Então a pessoa perde tempo nisso, a fascinação pelo materialismo. E dentro disso, do cinema, da TV, tem os comerciais, que nos manipula a mente. E na novela diz, aquela moça está andando com tal roupa. Olha que legal, é a tendência. O rapaz está andando com tal tipo de cabelo. E aí todo mundo começa, isso pega a transcrição, aderir. Porque eles fazem moda e eles também na novela, no filme, faz uma grife para poder vender. Exatamente. Terrível. Tudo está linkado. Sim. Pelo contemplar, somos transformados. Então, se eu tenho contemplado esse tipo de coisa que vai me afastar de Deus, a palavra de Deus ela não vai ter gosto para mim. Ela vai se tornar sem graça, ela vai se tornar um momento que não é prazeroso. É um momento que a pessoa vai fazer só para cumprir uma tabela. Sim. E aqui fala que a gente se harmoniza com as coisas de Satanás, que se torna impossível distinguir entre aqueles que professam servir a Deus e o que não serve. É impossível distinguir. Então fica tudo igual. Fica tudo igual, é o que Satanás quer. Eu já ouvi dizer que empresas de bebidas pagam para cantores fazer música incentivando a bebida. Você vê que nesses sertanejo universitário, quantas músicas que fala que eu bebo mesmo, eu tenho que beber, porque beber é o que me ajuda. E a música tem um poder muito grande, né? Então eles fazem essa música exaltando o vício da bebida, e ainda tem umas que são até irônicas, né? Que falam que Deus vai ajudar a parar de beber. Então ali você vê que o sentido da música está exatamente o contrário, que eu tenho que beber mesmo, entendeu? Sim. Então você vê como é que são as coisas. Então, esse é um exemplo de pessoas que é amante do dinheiro. Elas fazem aquilo que elas querem ganhar dinheiro. Exatamente. Aí você entrou até na bebida, a gente pode pensar na temperança, né? O que o marketing faz? Que a gente tem que comer aquilo. Um exemplo muito entre os jovens. Vamos no Mac. Isso é uma moda. Fast foods, né? Ai, que lindo. Você foi lá no Mac. O happy hour tem que ser no Mac. Tem que ser no Mac. Aí, olha que tem um texto do Conselho sobre Saúde, páginas 69 e 70. Lê para nós, Patrícia. Esse texto do Espírito de Profecia. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era muito esquisito e o classificariam como mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de bem pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o provável sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas aqueles que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas exigências de Deus e se apoiaram em sua própria opinião.
como norma para o certo e para o errado. Descobrirão que aquilo que lhes parecia sem importância não é assim considerado por Deus. Suas exigências deveriam ter sido obedecidas sagradamente. Olha, irmão Bodar, então se Daniel tivesse hoje entre nós, entre nossos jovens, entre nós aqui, ele seria considerado pelos profetas cristãos como um fanático. Fanático, exatamente. Até porque o caminho que nós estamos vendo do mundo cristão é exatamente o oposto. Nós estamos vivendo não só, até em nossa igreja, mas no cristianismo como um todo, você vê o oposto. Enquanto na história do cristianismo você vê uma postura, em relação, parece que o amor à riqueza, ela aumentou mais nessa geração, do século XX para cá. A geração de Laodiceia. Sim. Entendeu? É interessante que no século XII tem a história de Pedro Valdo. Vocês já ouviram falar na história de Pedro Valdo? Pedro Valdo é conhecido, muitos falam que ele foi o fundador dos valdenses, mas o professor Benjamin Wilson no livro fala que os valdenses já existiam muito antes de Pedro Valdo. Eles eram, na verdade, os chamados valdenses por causa que eles eram o povo dos vales, né? Mas de qualquer maneira, Pedro Valdo, em Lyon, ali na região da França, teve um papel muito importante naquele movimento que surgiu ali em Lyon, né, que também é chamado de valdenses. Ele vendeu parte dos bens, deu aos pobres, e ele pôs, se eu não me engano, a família dele, se eu não me engano, a filha dele no convento. Ele passou a ter uma vida simples, humilde. Ele passou a pregar de 2 em 2. Do princípio, o Papa aprovou o estilo de vida dele, mas depois achou que aquilo era uma ameaça. E aí começou a proibir, falar para eles: vocês podem viver uma vida assim, mas vocês não podem pregar. Só isso. E aí eles não aceitaram. E eles começaram a pregar e aí tem toda a perseguição. E é interessante que alguns historiadores vão dizer que a igreja romana, notando o sucesso dos valdenses, que foi tão grande, que eles inventaram ordens dentro da igreja romana, que era contrafações, o diabo sempre tem uma contrafação. Contrafação dos valdenses, que são os dominicanos, que depois os franciscanos. São ordens mendicantes, que surgiram no seio católico, tipo uma imitação dos valdenses. Só tá vendo? Você não precisa ir atrás dele. Nós temos aqui no nosso meio alguém que é igualzinho, os franciscanos, dominicanos, mas você vê que o espírito não batia. O espírito deles não batia. Então você vê que o testemunho deles de desamor ao mundo era tão grande que fez com que a igreja tivesse que inventar algum artifício. Sim. Aí tem um textinho bem curto, ele texto para a igreja, volume 2, ó. Não podemos nos misturar com o mundo, participar do seu espírito e seguir o seu exemplo, e ao mesmo tempo ser filhos de Deus. Então, se a gente ser participante junto com o povo do mundo e ao mesmo tempo achar que é filho de Deus, isso é impossível. Impossível. Então, essa fascinação do materialismo, nós temos que deixar Deus nos moldar, e não marketing, né? Não marketing, Exatamente. que não é de Deus, né? Vamos lá, a pergunta 6 aqui embaixo também diz para nós, que está em Gálatas 5,16. O que está escrito aí, Patrícia? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que quer dizer isso para nós? Jamais satisfazer a concupiscência da carne. E só pelo poder do Espírito a gente pode vencer isso. E se nós estamos andando no Espírito, não vai ter como, né? Não dá para ter dois senhores. Se a gente está andando no Espírito, a gente está cheio de Jesus no nosso coração. E aí o que vai acontecer? E jamais satisfaremos as concupiscências da carne. É interessante que aquele texto que você leu do Conselho sobre Saúde sobre Daniel, diz que, ele consideravam a questão comer e beber, eles quem? Essas pessoas que julgavam, as pessoas que julgariam Daniel. Pequena importância, comer e beber para uma decidida resistência? Não tem nada a ver. Tal como poderia envolver provável sacrifício de todas as vantagens terrenas. Mas aqueles que assim raciocinam, que pensam, coisa de beber ou comer, não tem nada a ver. Nós não somos salvos pela soja, alguns dizem, né? Misericórdia. Muitos argumentam, a vida já é tão difícil. Isso. A gente já é pobre, a gente já tem dificuldades, ainda a gente vai ser privado de comer. Isso. Mas aqueles que assim raciocinam, notarão no dia do juízo que se desviaram das expressas exigências de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma do que é certo para o errado. Se apoiaram na sua própria opinião. Às vezes uma coisinha pequena, né? Sim. Sabe quando eu vejo essas histórias de coisas pequenas, eu lembro a história de Acã. Acã, a gente às vezes não para pensar, porque Deus falou que ali estava tudo condenado. Ele roubou 3 carros de riqueza, foi assim que ele roubou? Ele roubou uma capa babilônica, né? Isso que fala, pensando que o cara morreu, cadê uma capa babilônica? Mas você vê que é uma coisinha só uma coisinha, estou pegar ali,
ninguém vai importar com isso. Deus não vai nem se importar. Isso vai estar sendo destruído. É. Está sendo destruído. Né? Mas Deus falou, não toque em nada, tudo está Nada, condenado. nada. Exatamente. Então muitas vezes nós somos tentados nesse mundo a tocar em coisas que estão condenadas. Existem empregos que mesmo que é ilícito nós estamos ali. E às vezes a gente fica pensando, por amor ao ganho, a gente quer estar ali. E às vezes a gente participa de atitudes em lista. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O irmão Alexandre falou assim, né? Que temos que ser fiel no pouco e sobre muito Deus vai nos colocar. Às vezes, até uma simples passagem de trem, né? A pessoa vai lá e fala assim, não, eu passo para você aqui pela metade do preço. Mas aquele passo foi algo falsificado, foi forjado. Não tem como você saber se aquilo... Porque às vezes o trabalhador ele ganha do patrão no bilhete único, né? E ali ele não usou. Uma coisa é aquilo. Outra coisa é o cara que tem... Falsificou. Ele é um hacker, ele consegue jogar ali um monte de passagens ali dentro. E ali ele passa por você por R$2, metade do preço. E você vai e fala, não é metade do preço, estou ganhando. Mas ali, você fazendo aquilo, você está pecando. Você está pecando. Às vezes a gente racionaliza. Ah, mas esse governo aí, ele cobra muito caro mesmo, está roubando a gente, então eu vou fazer também. Exatamente. Então, um erro não pode levar o outro. Não justifica, Exatamente. né? Exatamente. Então vamos para a quarta-feira agora, que é o amor próprio, né? E diz assim, ó, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, verso 3. Deus disse, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Lúcifer enganou a si mesmo, julgando-se superior ao que ele realmente era, quando disse em seu coração, serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14, verso 14. Ele revelou a ambição própria, reivindicando direitos que não possuía. Cobiça e engano próprios eram dois traços do coração caído de Lúcifer. Ai, que coisa terrível. Então, e é interessante que a pessoa que tem posses, você vê que às vezes ela corre o risco exatamente de se achar até superior. Né? Quem trabalha, né, nós trabalhamos em diversos setores, já trabalhei, tive experiência de trabalhar, quando vê uma pessoa que é rica, ela não quer ficar na fila. Ela não quer passar na fila. Sim. Muitas vezes ela é arrogante e depois quando você fala que tem que copiar a lei, ela fala que você sabe com quem você está falando? Exatamente isso. Você sabe com quem você... Vocês já ouviram essa frase? Carteirada. Assim, então é algo muito interessante. Então, você vê que o perigo que o dinheiro tem de influenciar o caráter da pessoa, até na questão da soberba. Sim. Às vezes uma pessoa para se sentir... Hoje em dia se usa muito a expressão, né? Fulano, cicrano, se sente. Sim. Né? Às vezes a pessoa não precisa ter posses. Às vezes se a pessoa tem uma coisa cargo. um pouco melhor, um cargo melhor, ou se a pessoa é bonita demais, Sim. a pessoa acaba se sentindo, né? Vem a ostentação, né? E a Ellen White ela fala muitas vezes essa frase, já li muito, que há pessoas que têm uma ideia muito além daquilo que ela é de verdade. É que tá até aqui, fala de Nabucodonosor, né? Daniel 4:30, o que ele falou? Que a soberba que ele Eu sou um tal, Não, né? ele falou assim, essa Babilônia que eu construí, né, pela minha própria glória, né, pelo meu próprio poder. Então, porque a cidade é considerada uma das maravilhas do mundo. Então, Até que ele construiu a estátua aqui, ele viu cabeça de ouro, ele construiu a estátua toda de como? de ouro. Meu reino não vai passar. Sim. Então você vê que ele se regozijou. Mas louvado seja Deus, que mostra que até para ele teve oportunidade, Sim, né? E ele se converteu. Exatamente, se converteu. E depois, interessante, no capítulo 5 do livro Daniel, Daniel faz uma repreensão ao neto, né, Beltesazar, quando fala assim, ó, você conheceu essas coisas e não deu glória a Deus. Então, tipo assim, é mais ou menos assim, né? Você vê que um se converteu, que é Nabucodonosor, e o outro, que ouviu toda a história, não se Tive a converteu. oportunidade de conhecer também o Evangelho, né? Para aquela época. E aí lê para nós 1 Timóteo 6:10, Patrícia, por favor. 1 Timóteo 6, verso 10. E aí diz para nós qual o perigo sobre o que Paulo advertiu. Qual o perigo que Paulo nos advertiu em 1 Timóteo 6:10? O que ele nos advertiu aí? 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmos com muitas dores
Então nem é o dinheiro em si, é o amor. Não é dinheiro. Mas você vê que de quem que ele está falando aí? Ele fala, muitos se desviaram. Da fé. Tá falando de quem? De fora da igreja? De cristãos. Tá falando de... Se naquela época que a igreja era fervente, já tinha pessoas se desviando da fé, Sim. imagine hoje. A gente E o percebe capitalismo que explodido a aí, gente né? percebe que isso aqui ele se concretiza perfeitamente. E aqui fala, né, se perfuraram a si mesmo. Eu não sei qual o sentido que Paulo quis dizer de se perfurar. Sim. Mas eu posso entender que assim, isso acontece realmente, que pessoas se suicidam. Se mataram. Exatamente, quando tem... É como a gente fala assim, nossa, você está se matando de trabalhar, meu? Milor Fernandes, ele é um cronista, Sim. ele um dia escreveu o seguinte: quem morre de trabalhar merece mesmo morrer. Então é interessante que quando fala aqui do amor ao dinheiro, é bom sempre a gente exemplificar, para ficar bem claro. Por que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Então pode ver, no mundo existe prostituição. Por que alguém se prostitui? Por causa de dinheiro. No mundo existe tráfico de pessoas. Por que alguém trafica pessoas? Dinheiro. No mundo existe tráfico de armas. Por que alguém trafica armas? Dinheiro. Agora é interessante, existe o tráfico de drogas também. Uma vez eu assisti um documentário sobre tráfico de drogas. Um documentário falando de um aeroporto lá onde eles pegavam bastante pessoas, né, que traficavam drogas. Ele entrevistou uma pessoa que foi pego pela primeira vez. Ela estava começando a entrar nesse mundo. E aí fizeram a pergunta, por que você entrou nesse mundo e tal? E aí ela falou que ela era espanhola, né, nacionalidade, e ela estava passando por dificuldade financeira. E aí alguém falou, o ponto bom de você traficar é que você pode ganhar muito dinheiro fácil. E o ponto ruim é que você pode ser pego a qualquer momento. E aí na hora que eu ouvi aquilo, e ela falando aquilo, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito, muito, muito triste. Por quê? Porque eu falei, eu achei que o ponto ruim seria... Ponto ruim é que eu estou acabando com milhares de famílias. Porque a pessoa pode pensar assim, opa, ponto bom é que eu estou ganhando muito dinheiro. Mas o ponto ruim é que eu estou acabando com milhares de famílias. Eu estou acabando com muitas famílias, casais se separando, filhos se suicidando, roubos, assalto por causa dessa minha atitude. Então a pessoa não pensou isso, ela pensou, eu posso ser pego. Ou seja, ela está pensando só na pele dela. Si. Entendeu? Ou seja, então, isso é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro cega. Você vê que cega. A pessoa ela não tá pensando que ela está destruindo, acabando com alguém. Não, ela está pensando na parte dela, entendeu? Toda a corrupção que nós nos encontramos no nosso país, ela é voltada por quê? Ela tá desse jeito por quê? Por causa do dinheiro. Exatamente, é o amor próprio. Ela não está pensando, esse dinheiro é para merenda de crianças. Não, que... Enquanto pessoas estão ali assim definhando em meio à pobreza, outras pessoas têm luxo e têm coisas tantas com aquele dinheiro, né, que foi Sim. destinado para outras pessoas. Tem um texto bem interessante que eu gostaria de a Patrícia ler. Está em Primeiros Escritos, página 120, da Pena Inspirada. Por favor, Patrícia. Vi que o povo de Deus está em terreno encantado, e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. O orgulho tem se insinuado entre os guardadores do sábado. O orgulho do vestuário e da aparência. Disse o anjo, os guardadores do sábado terão que morrer para o eu. Morrer para o orgulho e o amor da aprovação. Vi que, se a exaltação pessoal fosse tolerada, levaria seguramente almas ao descaminho, e se não fosse vencida, seria sua ruína. Quando alguém começa a parecer grande aos seus próprios olhos e pensa que pode fazer alguma coisa, o Espírito de Deus é retirado e ele vai em sua própria força até que é vencido. Olha, interessante que esse texto bateu com Romanos 12, 13, pensar com moderação, né? Que as pessoas se acham as boas aqui, as bambambãs, né? Como diz o ditado. E batendo com o 1 Timóteo, que a Patrícia também leu aí, que... Olha, interessante. Vi que se a exaltação pessoal fosse tolerada, levaria seguramente almas a desse caminho e se não fosse vencida, seriam sua ruína. Então o amor ao vestuário, a aparência, né? E novamente a gente entra no marketing. Por que aparência e vestuário? Porque a moda se mostra na TV.
Olha como aquele cantor está se vestindo, olha que legal. Sim. Olha como o jogador de futebol raspa toda a cabeça, deixa um topetezinho aqui, vamos todo mundo andar, é a moda cascão. E infelizmente até os cristãos, nossa, de 27º dia, caem nessas modas. Eu acredito que, sabe que não foi isso que caiu? Tipo uma capa babilônica. Eu me peguei muito essa expressão. Por que ele não falou uma capa? Eu vi ali uma capa. Ele falou, eu vi uma capa babilônica. Então quer dizer que era alguma coisa de marca, alguma coisa assim, olha, isso aí é algo que não existe em lugar nenhum, entendeu? Então, realmente, deve ter sido nesse mesmo esquema aí, que ele deve ter visto, a fama deveria ser muito violenta. Então, você vê que estava na ponta da língua, tinha uma capa babilônica, eu enchi os olhos sobre aquela capa. Sim. Mesmo entre os professos reformadores, né, entre os professos da verdade presente, pode haver o orgulho do vestuário e da aparência. Sim, qualquer coisa. E assim, esse é um risco que nós, mulheres, também temos um risco grande que nós corremos em relação a isso, e nós devemos estar bem vigiando mesmo. Sim, tem a mais tendência, né? E o marketing sabe disso, né? O fascínio da compra, né? Sim. Agora, quinta-feira, a total futilidade do materialismo. Olha, agora a total futilidade. Patrícia, lê para nós o texto aí, que dá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Então Deus escolheu um povo santo, né? Um povo peculiar. E 1 Pedro 2,9, não, Potário, o que está escrito aí? Aqui diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então houve um chamado, né? Deus te chamou. Sim. Em João 15,5, eu vou ler aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então temos que estar ligado com Cristo aqui. Gálatas 2,20 nos diz: estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, para nós responder nesses quatro versos aí, o que significa ser propriedade exclusiva de Deus, onde encontramos nossa verdadeira identidade, nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, irmão. A ser verdadeira propriedade de Deus significa que tudo que o Senhor falar, nós vamos estar de acordo. É interessante, irmão, que Deus, nessa última geração que nós estamos vivendo, nessa última geração, Deus determinou aonde nós devemos morar. E às vezes, esse aonde devemos morar, que é a vida no campo, vai contra os ganhos. Nós não vamos ganhar. Em geral, quem trabalha no campo, se não for um produtor rural, costuma não ganhar muito. Deus determinou onde nós vamos morar. Deus determinou o que nós vamos comer. Deus determinou como nós vamos educar nossos filhos. Deus determinou como nós vamos conduzir nossa família. Deus determinou até a música e as vestes que devemos vestir. Você vê que é um povo santo, chamado para ser santo. Então, o Senhor determinou tudo. É interessante que a nossa profeta, a profeta dos nossos dias, ela escreveu sobre tudo isso, sobre tudo, até sobre medicamento, tudo. Então Deus determinou claramente. Então, eu acredito que pertencer ao Senhor, irmão Alexandre, no sentido que você falou, é estar perfeitamente em acordo com aquilo que Ele decidiu. Exatamente. Então, luz revelada. Então, assim, a característica vai ser essa. Então, o ponto central, o vínculo central é exatamente o amor. Isso é amor. Amor não é só em relação ao próximo, é amor em relação a Deus. Então, eu faço isso porque eu amo. Eu vou morar no campo porque eu amo. Sim. Então, por exemplo, eu tive pessoas na minha família que meu bisavô viveu até 90 anos comendo pau e pedra, não é? Então, se fosse só para ter saúde, irmão Alexandre, vou ser sincero, eu não me importaria de morrer mais cedo e comer de tudo, não. Eu não me importaria. Mas ali não entra só questão de saúde, isso é questão de amor a Deus. E glorificar a Deus. Exatamente, o amor. O Senhor me pediu, que amor é esse? E eu digo mais, eu faço isso com alegria, porque eu amo o meu Senhor. E se você não fazer isso, você não ama o próximo, porque amará o Senhor teu Deus, teu coração, teu entendimento, e amará o seu próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, você vai amar o próximo? Exatamente. Não consegue amar o próximo, tem que amar primeiro a si mesmo. Eu me amo, glorifico a Deus no meu corpo, nos meus olhos, nos meus ouvidos, todo o meu sentido é para a honra e glória de Deus, sou mordomo de Deus, aí eu amo o próximo.
Porque aí eu entendo que o próximo também foi resgatado por Cristo. Amém. Aí eu amo. Porque se eu não me amo, não adianta, não vai amar o próximo. Exatamente. E o 1 Pedro 2,9, ó, como que é nação eleita? Ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Adquirido. adquirir exclusividade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus escolheu nós para proclamar o quê? A maravilhosa luz do Senhor. Mas para ser esse povo eleito, sacerdócio real, nação santa, tem que estar de acordo com o que você falou, com a luz revelada. Exatamente. Senão como que eu vou revelar mensagem, pregar mensagem para os outros, se nem eu sei e nem vivo? E ainda digo mais, se eu olho para trás, aqueles cristãos que foram queimados vivos, eles perderam tudo. Das penas que a igreja romana colocava para os cristãos era a confiscação de bens. Essa era a mais leve. Então, às vezes, quando alguém era pego numa heresia, então confiscava os bens, a casa, tudo. E eles eram capazes de perder tudo isso e às vezes ser levado para a fogueira. Irmãos, isso é amor. Eles amavam a Deus, eles amavam a verdade. Agora nós queremos aproveitar de tudo, rejeitar de tudo, dar um monte de desculpa e queremos sentar do lado da árvore da vida, comendo o mesmo fruto que aquela pessoa vai comer. Nós sabemos que a salvação não é por obra, mas no Parábola de Jesus tem um texto que a irmã White fala que nós não sentiríamos prazer. Eu não lembro a passagem, mas ela diz isso lá no Parábola de Jesus, que nós não sentiríamos prazer de sentar do lado daqueles mártires se nós não passássemos por aflições. Ela está falando de outra coisa, está falando de aflições. Que às vezes nós passamos exatamente para ter o gosto, o prazer da luta cristã, não é? Sim. Então agora imagine só, você sentar do lado de um mártir que deu a vida pela mensagem e você não deu a vida pela mensagem, você deu desculpa pela mensagem. Tudo que a mensagem dá, você dá uma desculpa. Se eu falo do teatro, você dá uma desculpa. Se eu falo do queijo, você dá uma desculpa. Se eu falo enfim, de diversas coisas eu vou falando, você vai dando uma desculpa. Uma embaixo da outra você vai tendo uma desculpa. Então você vai sentar do lado daquela pessoa que viveu e deu a vida pela mensagem. Entregou eu para Cristo. Exatamente. Patrícia, lê um texto do Espírito para você que está aqui embaixo da lição, por favor. Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. A ligação é direta e firme. Toda verdadeira obediência vem do coração. Desse procedia também a de Cristo. E se consentirmos, ele de tal forma se identificará com nossos pensamentos e ideais. Dirigirá nosso coração e espírito com tanta conformidade com o seu querer que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 668. Olha, irmã Patrícia, então o que está dizendo nesses textos aí para nós? Jesus, ele disse que, lá em João 15,5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão galhos frutíferos, darão fruto, Então, é uma ligação direta, é uma ligação firme. Isso aqui está claro, A obediência, ela vai fazer o quê? Ela vai vir do coração. Então, tem um trecho de Parábolas de Jesus também que fala que ao nos unirmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Sim. A nossa vontade se torna a sua vontade. E aí, mais pra frente, diz que isso é o que significa estar trajado com as vestes da justiça de Cristo. Amém. Então, isso aqui a nossa vontade começa a virar assim, a vontade de Deus é uma vontade só. E, Senhor, o que o Senhor fizer, o que for a tua vontade, para mim tá bom, porque o que importa para mim é fazer a vontade de Deus. Se o Senhor vai ficar feliz com a minha atitude, eu também ficarei feliz. Aí, continuando o texto, você falou que desse procedia também a de Cristo. Cristo fazia por quê? Amor ao Pai, glorificando ao Pai. Sim. Olha, que bênção. Então nós temos que glorificar Cristo. Jesus glorificou o Pai, nós glorificamos a Cristo. Louvado seja Deus. Amém. E tem um texto aqui na Meditação Matinal, Esse Dia com Deus, que diz para nós aqui, o que você falou de tribulação que os mártires passaram, tá aqui, Aquele que considera as coisas terrenas o supremo bem, aqueles que gastam a sua vida no afã de obter riqueza terrestre, está realmente fazendo um péssimo investimento. Demasiado tarde verá demorar-se aquilo em que confiou. É unicamente pela abnegação e pelo sacrifício da riqueza terrena que podem ser obtidas riquezas eternas, o sacrifício das coisas terrenas. Agora vai falar o que você estava comentando, Botágoras. É por meio de muitas tribulações que o cristão entra no reino do céu. Ele deve combater constantemente o bom combate, não depondo suas armas antes que Cristo ordene
que descanse. Unicamente dando tudo a Cristo, ele poderá assegurar a posse da herança que durará por toda a eternidade. Irmãos, por isso que nós temos que ler Bíblia e Espírito e Profecia. Que nós saímos daquela ideia de justiça pela fé, educação pela fé evangélica. Sim. É a graça, e eu estou fazendo de tudo. Eu sou salvo pela graça, mano. Estou comendo de tudo, estou vestindo o que eu quero, ouço a música que eu quero, vou em lugares de diversão que eu quero. E aqui está falando que por meio de muitas tribulações que o cristão entra no reino do céu. Ele deve combater constantemente o bom combate. Não depondo suas armas, antes que Cristo ordene que descanse. Com a pessoa, como vai descansar? Morrendo. Unicamente dando tudo a Cristo, ele pode assegurar a posse da herança que durará por toda a eternidade. Então é por luta que ele vai segurar o quê? A posse da salvação. A palavra de Deus diz assim, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Então perseverar, lutar até o fim. Nós estamos, 1844 para cá, nós estamos em que ano? Expiação. E que significa expiação? Está contrito, está em jejum, planto, não em festa. As vestes. Veste diferente, então tudo nós, de 1844 para cá, nós estamos nesse dia da expiação. E é interessante que isso me faz lembrar da parábola da pérola, porque ele vendeu tudo, né, o colecionador de pérola. Essa parábola sempre me fascinou, porque ele teve coragem de vender tudo para comprar uma pérola. E é o que esse texto está dizendo. Entendeu? Você vai ser entregue. Quando fala ser entregue, não é que eu vou vender agora tudo, sair por aí. Se Deus te pedir, sim. Se Deus te pedir, faça isso. Mas tudo é objetivo. Então o que é objetivo? Às vezes o Senhor pede para ir para o campo, que é uma mensagem de verdade presente. Então isso vai me fazer abrir mão de algumas coisas que eu não vou ter na cidade. Sim. Então, eu vou fazer. Ou às vezes Deus chamou você para um ministério específico. Vamos supor que Deus te chamou para um ministério específico de trabalhar na Amazônia, junto aos ribeirinhos. Então isso vai te requerer um sacrifício. E quando Deus te chama para algo, Ele te deixa claro. Não tem como alguém te tirar do teu coração que foi um chamado de Deus. Ele deixa uma convicção ali. Então, a gente não está falando de sair por aí fazendo loucura, mas de fazendo coisas específicas, objetivos. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, sim. Cada um é específico, e nesse chamado a abnegação vai estar junto. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que estar disposto a abrir mão dessas coisas pelo reino de Deus. Sim. Patrícia, lê um texto para nós que está em sexta-feira aí. Um texto do Espírito. Esse é o primeiro aí. Texto para a igreja, volume 5, página 137. E comenta para nós. Página 133, né? Ela nos fala: hoje o inimigo compra indivíduos a preço bem baixo. Por nada fostes vendidos. Isaías 52, 3. É a linguagem das Escrituras. Um se vende pelos aplausos do mundo, outro por dinheiro. Um para satisfazer a paixões baixas, outro por diversões mundanas. Essas transações são efetuadas diariamente. Satanás faz ofertas por aqueles que são aquisição do sangue de Cristo e compra-os a baixo preço, apesar do preço infinito pago por seu resgate. Então comenta para nós, irmãos, assim, do contexto de nós, pobres, advém de sétimo dia. O que esse texto traz para nós? Porque a gente pensa, eu não sou rico, como nós comentamos. Mas esse texto, o que traz para nós pobres? Eu ouvi uma frase, né, de uma pessoa dizer que todo mundo tem seu preço. Eu acho que Satanás, essa frase deve ser satânica, né? Porque ele vai ofertar, ele sabe, não, fulano de tal tem que dar algo mais. E conforme a pessoa vai evoluindo na santidade, ele sabe que não é qualquer coisa que vai tirar aquela pessoa do caminho. Então ele vai estipular qual será o preço que eu tiro aquela pessoa do caminho, né? Isso é algo muito triste. E você vê que aqui Satanás faz coisas tão pequenas, você vê que não é muita coisa, né? Aquele ditado muito popular que diz que foi vendido a preço de banana. Sim. Né? É realmente algo que acontece. Às vezes a pessoa, ela se vende por um elogio, se vende por uma posição, um cargo. Um prato de lentilha, como foi Esaú. Um prato de lentilha, como foi o caso de Esaú. Hoje estava lendo na Bíblia exatamente isso. E nós somos muito baratos.
Sim. né? Assim, nós nos vendemos, nós fomos comprados por um preço tão alto que é a aquisição do sangue de Cristo. Uma pessoa teve que morrer para salvar a muitos. E às vezes nós mesmos não nos valorizamos o tanto que Cristo nos valoriza e nós nos rendemos às tentações de Satanás por preço tão baixo. Aqui no livro Testemunho para a Igreja, na página 537, diz assim, ó: aqueles que têm competência para adquirir riquezas precisam estar em constante vigilância. Do contrário, utilizarão essa habilidade para o mal e não manterão estrita honestidade. Então todos nós que trabalhamos no ramo financeiro ou que em todo o ramo do trabalho, temos que manter estrita honestidade, é o que a profeta diz. Só que a pessoa que trabalha, que tem a facilidade de ganhar dinheiro, que trabalha nesses ramos, ela tem que manter constante vigilância, é o que ela está dizendo. Constante vigilância, ele diz mais. Assim muitos caem em tentação e astúcia, recebendo mais do que é justo por uma coisa, e sacrificando os princípios nobres, generosos e benevolentes de sua varonilidade por ganhos sórdidos. Ela fala que, nesse mesmo parágrafo, mas um pouco acima, que a maldição de Deus, porém, repousa sobre cada centavo assim obtido, bem como sobre seus lucros, né? Indevidamente, né? Roubando, exatamente. Né? Então tem uma maldição de Deus. Às vezes o cara ganhou muito dinheiro assim, o filho cai doente. Ele vai gastar o dinheiro que ele ganhou assim na doença do filho. Então é bem interessante nesse contexto que, para a gente fechar a lição, que nesse texto Testemunho para a Igreja, volume 5, que está na lição de sexta-feira, que um se vende por aplausos. Então, não precisa ser rico para cair nas garras de Satanás. Aplauso. Outros gostam de tomar aplauso, canta bonito, ou prega bem, e ele se sente mal quando alguém não elogia. Ou por cargo de igreja, às vezes vira de corrupção com um irmão, ou na empresa, sobe de cargo, derruba o outro. Então são coisas pequenas que pega o pobre. Diversão mundana, né? O jovem sabe que não deve ir para baile, ele vai. Então pega o pobre. Então Satanás, igual você falou, sempre tem um prato para cada pessoa. Um prato para um é maior o prato, porque ele tem santidade maior, né? Então, mas pro fraquinho, às vezes ele... meio metro de terra aqui, ó, já cai. Não precisa, igual foi oferecido para Jesus, te darei todo o reino desse mundo. Meio metro de terra, a pessoa cai. Então nós temos que ficar bem firme em Cristo Jesus, para não cair também. Nós, no contexto, pessoas que não têm muitas posses, a gente pode dizer, eu não, mas Satanás tem um prato especial para nós, né? Sim. Então que Deus nos ajude, né? Que possamos ficar firme. Essa lição nós vamos aprofundar mais à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, né? Exatamente. É uma coisa bem interessante, meus irmãos, que ao se aproximar-se do fim do tempo, Satanás vai aumentar a oferta dele para tentar cegar. Lembre-se da parábola que eu contei para vocês. Todo o universo, quem é fiel vai herdar. Então, Deus falou que nós temos que chegar lá até o pôr do sol. Então, vamos esquecer tudo isso daí, vamos sacrificar, porque tudo isso, muito mais, nós vamos ganhar. Nem olhos viram, nem ouvido viu, aquele que está guardado, né? Então, nós devemos manifestar o verdadeiro amor, irmão Alexandre, a Deus. O verdadeiro amor não é só o amor ao próximo. Hoje, o amor ao próximo é muito exaltado, isso é bom. Mas o amor ao Criador. Então, se o Criador me pede algo, mesmo que eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver com teatro. Mas o meu Criador me falou para não pregar mensagem por meio do teatro. Então eu não vou fazer isso. Sim. E outras coisas, são várias. Então, temos que manifestar amor ao nosso Criador. Sim. Então, que Deus nos abençoe, viu, irmãos? Que nós possamos clicar no nosso canal, se inscrever, publicar nas redes sociais, nos ajudando com orações, e vamos crescendo juntos em fé, e estudar a lição da Escola Sabatina junto com a Bíblia e o Espírito de Profecia para ter uma compreensão mais perfeita com a vontade de Deus. Vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração. Hoje, Senhor, nós aprendemos sobre o perigo, Senhor, do materialismo, sobre o perigo das riquezas, sobre, Senhor Deus, termos o equilíbrio e não, Senhor, nos aventurarmos nos prazeres da vida. Amém, nos ajude, Senhor, a mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Amém, nos ajuda. Que nós, ó Deus, possamos estar no mundo, mas não sermos do mundo. Amém, meu Deus. Que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne
ela, Senhor Deus, nós venhamos romper com essas práticas. Amém. Amém, meu Deus. Abençoe os queridos ouvintes, que possam, Senhor Deus, ser beneficiados com a Tua palavra e que também todos cheguemos, Senhor Deus, a uma unidade de fé, Amém. a uma doutrina, cheguemos, Senhor Deus, ao ideal que o Senhor tem para nossas vidas. Amém. Amém, meu Deus. Fique conosco, nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, amém. Ó Salvador, meu bom amigo, vem ensinar-me